Olá, queridos amigos. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um programa A Hora da Mediunidade. Hoje vamos falar do tema mediunidade e doença. E o nosso convidado especial, Antônio Renan, que é lá da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui comigo hoje. O prazer é todo nosso, retornar ao canal do Vale do Mamanguape e vamos lá, temos muito o que falar. Temos sim. Então, bora lá, né? Então, vou te fazer a primeira questão. Certo. Em que ponto da codificação Kardec analisa a questão da mediunidade com as doenças? Muito bem. Primeiramente, mas são muitas pessoas. Elas geram prognósticos alarmadas o que evidencia ignorar essas pessoas a excelência do conteúdo da doutrina espírita, dizendo que o exercício da mediunidade gera várias desordens emocionais, físicas, comprometendo o equilíbrio, a rigidez, a saúde global do ser humano. Tá bom? Allan Kardec, no capítulo 18 de O Livro dos Médiuns, mais precisamente no item 221, na primeira pergunta de uma série de perguntas que fez à espiritualidade superior, fez a seguinte indagação. Perguntou Kardec: a faculdade mediúnica é indício de algum estado patológico ou simplesmente anormal? Qual foi a resposta da espiritualidade superior? Às vezes, anormal, mas não patológico. Há médiuns de saúde vigorosa. Os doentes o são por outros motivos, responderam os espíritos. Muito bem. São duas palavrinhas aqui que nós temos que entender. Os espíritos dizem que a mediunidade, às vezes, apresenta um estado anormal. Vou explicar. Mas não patológico. Não uma doença. Não se relaciona com doenças. Mas por que anormal? Vamos lá. Eu me lembro de um programa antigo na TV Bandeirantes chamado Comando da Madrugada, tocado pelo saudoso e falecido Goulart de Andrade. E um dia, nesses programas noturnos, Goulart estava entrevistando um neurologista que estava fazendo in loco um eletroencefalograma de um médium em transe. Eu não sei mais onde está esse vídeo, já procurei, não encontrei, entendeu? É um vídeo antigo, mas eu estava assistindo na época. E na hora, o neurologista dizendo que as ondas cerebrais do médium, enfim, aqueles estudos, aquelas análises todas oriundas do eletro, eram compatíveis com a normalidade, ou seja, dando a entender que o médium, talvez ali não fosse um espírito que estava em comunicação, mas que ali fosse algum tipo de estado que ele deveria ser estudado. E quando ele acabou de falar isso, o espírito comunicante, na hora, alterou os padrões do pensamento do médium comunicante. Meu amigo, e eu não sei lhe dizer como, porque aquilo é uma parte da análise neurológica dos médicos quando vê aquele negócio. Mas, olha, houve uma alteração isso agora, isso nunca aconteceu. Por que anormal? Ora, você está dando passividade num transe a um espírito comunicante. Você abdica um pouco do seu estado de vigília, você abdica da sua condição mental um pouco, veja bem, abdicar que eu falo, você retrai, entra em passividade para dar comunicação de um espírito comunicante, que tem os seus pensamentos, que tem a sua história, que tem a sua experiência.
às vezes as pessoas associam transes com estados patológicos, delírios, experiência mística. Depende. Quando você entra nos cultos religiosos de várias naturezas, as pessoas entram em diversos transes, por causa de uma bebida alucinógena, por causa de um medicamento, outras por causa do som ritmado dos atabaques. Existem transes e transes, mas o transe mediúnico, na mediunidade com Jesus, dentro do espiritismo, codificado por Allan Kardec, é um transe que pode ser considerado anormal, porque você abdica, entra em passividade para dar comunicação ao espírito comunicante, mas não patológico. Primeiramente que, para encerrar, perdão, um médium, por exemplo, aqui na Federação Espírita do Rio Grande do Norte, depois que você faz o estudo sistematizado da doutrina espírita, que são 3 anos e meio, somente depois vamos fazer o estudo da mediunidade. Perdão. Que é mais 3 anos e meio aí. E somente a cabo de 7 anos no total é que nós vamos nos dedicar à atividade mediúnica. Esse é o trânsito normal da coisa. Então, é tudo estudado, coordenado, dentro de uma atividade mediúnica, o transe mediúnico, apesar de vir um espírito turbulento uma vez ou outra, é um transe extremamente pacífico, controlado, educado, anormal, claro, como eu já expliquei, mas nunca patológico. É isso. Perfeito, Renan, muito bom. Ouvindo você falar agora sobre esse programa que você assistiu, né? Eu fico pensando hoje, se tivessem feito isso, estudado a fundo, assim, glândula pineal, essas coisas de Chico Xavier. Que estudos que não viriam aí a cabo desse poder paranormal e que Chico tinha, que era um extraordinário médium de vários efeitos, né? Perfeito, mas nós já temos alguns estudos avançados agora, do Dr. Sérgio Felipe, diretor do Instituto Painel Mind, reitor da Unispírita, Universidade Internacional da Ciência dos Espíritos Médicos. Ele já é um dos que estudam há muito tempo, e outros estão estudando a glândula pineal, inclusive tirando imagens, nanoimagens, imagens aquelas que pegam as partes microscópicas da coisa, já identificando na glândula pineal a cristalização dos chamados cristais de apatita, que, segundo alguns estudiosos, antes mesmo de Sérgio Felipe, dizem que os cristais de apatita na glândula pineal é um transdutor de energia, ou seja, ele captura o espectro eletromagnético. Quem tem o espectro eletromagnético? O espírito desencarnado, e nós, como encarnados. É aquela onda magnética, elétrica, que traz a personalidade do espírito, e a glândula pineal, ela capta isso, transferindo para os lobos cerebrais, dando o que nós chamamos de sintomas clínicos da mediunidade. Daí a passividade na atividade mediúnica. Maravilha, Renan, muito bom. Bom, vamos para a segunda questão. Vamos lá. Em qual outra obra, além de Kardec, os espíritos fazem essa correlação entre mediunidade e doença? Vamos lá. Muitas outras. Muitas outras. Mas eu quero citar uma bem clara aqui, do livro Médiuns e Mediunidades, do espírito Viana de Carvalho, pelo médium Divaldo Pereira Franco, no capítulo 7, publicado pela editora Leal. O que é que ele diz? Não é a mediunidade que gera o distúrbio no organismo, ou seja, o distúrbio, a doença, né? Mas a ação fluídica dos espíritos que favorece a distonia ou não, de acordo com a qualidade que se reveste. Por outro lado, quando a ação espiritual é salutar, uma aura de paz e de bem-estar envolve o medianeiro, auxiliando na preservação das forças que o nutrem e sustentam durante a existência física. A mediunidade em si mesma não é boa e nem má, antes apresenta-se em caráter de neutralidade, ensejando o homem utilizá-la conforme lhe aprouver, desse uso derivando os resultados que acompanharão o medianeiro até o momento final da sua etapa evolutiva no corpo. A mediunidade é boa ou é má?
Não é nenhuma nem outra, ela é neutra. Mas nessa neutralidade dela, eu vou sofrer não é pela mediunidade, mas é pela condução que eu dou da mediunidade. Se por bem, se por mal. Outra coisa, não é a mediunidade em si que causa o distúrbio nos médiuns que às vezes se apresentam doentes. Olha, uma coisa que eu acho engraçada, sabe, Liliana, tem muito no movimento espírita. Inclusive de gente, com gente que estuda há anos fala isso. A pessoa está assim com um problema, com a dificuldade, com a doença. Aí eu chego e disse assim, qual é o problema da nossa irmã? Não, o problema dela é mediunidade. Como é que é? O problema dela é mediunidade. A mediunidade, muito pelo contrário, dependendo da condução dela, é a solução para muita coisa. Os doentes não são porque são médios, os doentes são por outras causas. O distúrbio, a distonia, o problema às vezes psicológico, a doença que se instala, a gente gosta muito de terceirizar as coisas para os espíritos obsessores. Mas, primeiramente, parte de nós. É a nossa afinidade com os espíritos doentios do plano espiritual que fazem com que os fluidos deletérios deles contribuam para agravar aquilo que já se encontra agravado dentro de nós. Gente, a obsessão é uma via de mão dupla. Não é o obsessor que somente me ataca. Sou eu que atraio o obsessor com as minhas atitudes. Aqui no estudo sistematizado da doutrina espírita, uma vez uma jovem chegou para mim, olha, uma jovem, testemunha de Jeová, vem frequentar um estudo sistematizado dentro da casa espírita, é porque o negócio não está lá, essas coisas todas. E ela estudando há muito tempo, ela disse, Renan, como é que eu faço para arrancar de mim esse espírito obsessor? Eu falei, minha querida, se a gente arrancasse de você agora esse espírito obsessor, no mínimo, você teria uma lipotimia, você desmaiava. Porque há uma dependência de forças. E você e ele, e esse obsessor estão unidos. Há uma troca, permuta de energias. Nada se arranca. Se desvencilha aos poucos com o tempo. É porque ela era médium que ela era doente? Não, são problemas de vidas outras que ela atraiu. Então, o problema não é a mediunidade, é a distonia que surge por causa dos fluidos dos espíritos que nos perturbam. Maravilhoso, Renan. Então, a gente pode dizer o seguinte, eu já provavelmente tenho uma predisposição a ter, ou já tenho uma doença que ela está ali adormecida, e dependendo da minha vibração e compatibilidade com esses irmãozinhos imperfeitos, toda essa, vamos dizer assim, essa energia negativa ou baixa, uma energia baixa, ela vai acabar adoecendo ou trazendo a evidência de uma doença que já pré-existia em mim, é isso? Isso, entendeu? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar melhor isso aqui mais na frente, porque eu vou falar sobre os assuntos pertinentes, mas é mais ou menos isso. Aí eu vou chegar aqui na frente e vou explicar isso, tá bom? Ótimo. Vamos lá. Então, bora lá. Vamos. A mediunidade pode causar a loucura? Pois é! No século XX, quando o fenômeno Chico Xavier começou a explodir, porque os médiuns antigamente tinha as reuniões públicas, né? Eram do momento, hoje não tem mais, as reuniões são fechadas, privativas. Nas reuniões públicas, os médiuns, ora, meu amigo, você está recebendo um espírito translocado, um suicida na sua casa mental. Claro que o médium, apesar de educado, o suicida apresenta-se como um suicida na atividade mediúnica. E quem estava da assistência olhando, via que o médium estava passando por um negócio. Meu Deus, essa tal de mediunidade deixa o cara louco desse jeito, perturbado, entendeu? Aí veio a frase, o espiritismo é uma fábrica de loucos. Tudo bem. Ainda no capítulo 18, item 221, na quinta pergunta, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores. Poderia a mediunidade produzir a loucura? Resposta, não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso, em virtude de fraqueza cerebral.
A mediunidade não produzirá loucura quando esta já não exista em germe, ou seja, em semente. Porém, existindo este germe, esta semente dentro de nós, o bom senso está a dizer que se deve usar de cautelas, sob todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial. Não é o espiritismo que causou a loucura em alguns médiuns. É a loucura que já se encontrava em semente. Como assim semente? Ora, nós estamos vindo das sombras para a luz. Nosso passado, geralmente, nosso almoxarifado é escabroso. Então, nós temos algumas sementinhas de doenças dentro do nosso psiquismo, que se nós não nos encaminharmos para o caminho do bem, essas sementes podem desabrochar como um mecanismo de dor utilizado pelas ferramentas divinas a fim de nos educar, enquanto nós não caminharmos pelo amor. Muito bem. Então, uma pessoa pode adquirir a loucura pela mediunidade, vamos dizer assim? Pode. Tanto quanto pode se estudar demais matemática. Tanto quanto pode se dedicar a videogames, porque tem muita gente entrando em piripaque de tanto videogame. Como tem gente ficando louca, viciada, perturbada, alienada por uso excessivo de celular. Não é a mediunidade em si, é a semente que se encontra dentro dela. Então, pode ser que ela tenha uma preocupação excessiva, uma monoideia com mediunidade, que leve-a a um destrambelho. Mas não é a mediunidade que causou isso. É nela que há a doença. Essa pessoa poderia adquirir a doença, como eu já vi em colegas de faculdade, que mexeram muito com matemática, com não sei o quê, com cálculos, com informática. Eu vi gente que ficou louco, ficou transtornado. Quando se envolveu demais, houve alguma coisa, e nelas havia esse germe da loucura, elas entraram em loucura. Mas não é a questão da mediunidade em si. É a doença que se encontra em germe dentro dela. E a pessoa não conduzindo a própria vida para o caminho do bem e tendo uma vida mental parasitária, pode ser louco de diversas maneiras. Entendeu? Então não é a mediunidade em si. É essa sementinha que existe dentro de cada um de nós. A quarta questão. A mediunidade tem relação com a psicose ou a esquizofrenia? Muito bem, Liliana. Essa aí justamente a complementação da questão anterior. Vamos lá. A relação entre mediunidade e transtornos mentais sempre existiu na história, inclusive moderna, as pessoas relacionando mediunidade com transtornos mentais. E sem uma explicação plausível para visões, clareaudiências, sonhos premonitórios, fenômenos que os médiuns têm evidência, alienação é quando nós vemos uma coisa que está ausente, certo? Mas, poxa, quando eu estou vendo o espírito ali na mediunidade, cara, ele está ausente da Terra, mas ele está lá que eu estou vendo. Aí você vai para o médico, você está louco. Não, inclusive já tem um CID, eu me esqueci qual é ele, é o F, não sei, 83, não sei, 88, é uma coisa assim, que já diz lá que eu tenho direito na frente do psiquiatra, você diz, não, você tá louco, não, doutor, olha o CID aqui, o Catálogo Internacional de Doenças, eu tenho direito a estar obsidiado. Ou seja, já se reconhece a psiquiatria, o estado, não é, de intervenção dos espíritos. Então, pronto. Aí as pessoas fazem essa relação. Um dos estágios psicóticos, aliás, o que tem dentro do estágio psicótico? Escutar coisas onde não há nenhum som. Meu amigo, eu sou médio audiente. Ninguém está escutando nada, cara, mas eu estou escutando. Aí vão dizer que eu estou num estágio psicótico. Meu irmão, olha para mim, cara. Eu posso ser, vamos brincar, feio, sem dinheiro e não ter essas coisas todas. Mas, meu irmão, psicótico, cara, eu não sou. Entendeu? Então, num vídeo no YouTube, eu vou até pedir depois que você veja, Liliana, é o do Dr. Luiz Fernando Médico, chamado Esquizofrenia à Luz do Espiritismo. Ele conta uma história belíssima do hospital psiquiátrico. Resumindo, não é a ação, segundo o doutor, do espírito obsessor que causa em mim um fenômeno psicótico ou a esquizofrenia. Isso já é o meu patrimônio espiritual.
Eu já trago comigo essa centelha da doença que se encontra arquivada devido a séculos e séculos de desatinos. Quando chego aqui, quando eu não me emendo, quando eu não trabalho, quando eu não vou para os médicos, porque não é somente doutrina espírita, a doutrina espírita coadjuva a medicina. Quando eu não faço o tratamento psicológico ou psiquiátrico, etc e tal, quando eu conduzo a vida por um caminho que não deveria ser, surge o fenômeno psicótico. Certo? Surge o fenômeno psicótico. Surge a esquizofrenia. Foi por causa do obsessor? Ora, não vamos terceirizar o problema para os nossos irmãos. Surgiu por meus débitos do passado. Então, quando vem a surgir o fenômeno psicótico, o fenômeno esquizofrênico, eu deixo de ser uma antena relativamente normal para ser uma antena desvirtuada, estragada, que sintoniza com faixas inferiores da espiritualidade. Então, é a doença que eu trago em mim que faz com que eu sintonize com espíritos da mesma estirpe espiritual do que a minha, fazendo com que eles se aproximem. E aí sim, há o agravamento da questão pelos espíritos obsessores. Mas lembrando, a questão surgiu de mim. Entendeu? Então, a esquizofrenia, o estágio psicótico, é uma antena que se estragou e sintoniza simplesmente com as faixas inferiores do plano espiritual, atraindo os semelhantes, os pares, para junto de nós. E agrava, claro que agrava, mas não é a mediunidade. Foi a minha conduta, o patrimônio espiritual que eu trouxe comigo. É isso. Perfeito, Renan. A gente pode Vamos até, lá. de uma forma bem sucinta, assim, resumidamente, a gente sabe que se a gente está num processo de tristeza, de preocupação, o que começa a aparecer no nosso corpo? Né? O corpo ele já começa a apresentar algumas doenças e começa a parecer que você nunca teve. Bastou ter essa frequência baixa de tristeza, de dor, de preocupação, que você acaba instalando ou revelando muita coisa, né? E o contrário, se a gente tenta manter uma paz, entender a relação do que o problema ou do que a dor traz para a gente, como você bem colocou, de forma de aprendizado, a gente, em contrapartida, consegue manter nossa saúde mental, corpo reguladinha. Não é fácil, mas basta querer. Eu vi uma vez uma palestra do Divaldo que ele fala assim, que a pessoa que responde eu não consigo é porque ela não quer. Ele falou que todo mundo que já traz esse pensamento de eu não consigo. Não, eu não quero. Eu não quero. Na verdade, é isso que ela está respondendo. Perfeitamente. Bom, vamos lá. Quinta questão. Que outras explicações para tantos infortúnios, sofrimentos e dificuldades vividos para tantos médiuns? Muito bem. A gente vê muitos médiuns passando por situações difíceis. Cabe dizer, meu amigo, minha amiga, que a mediunidade presente numa pessoa, todos aqui já devem saber, não é sinal de evolução espiritual. É sinal de ônus, de problema, de passado delituoso. E Jesus e as forças espirituais nos dão essa faculdade, despertam em nós essa faculdade, a fim de nós nos redimirmos do passado escabroso. Então, muitos médiuns, naturalmente, passam por dificuldades sociais, econômicas, e até algumas doenças necessárias ao caminho evolutivo, entendeu? E na própria atividade mediúnica, nós observamos que muitos médiuns, eles têm uma atividade bem intensa, de ajuda ao plano espiritual, e muitos passam por muitos perrengues, dificuldades, entendeu? Vamos lá, no livro Dimensões da Verdade, o espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pela editora Leal,
no capítulo chamado Sofrimentos da Mediunidade, disse o seguinte: o médico, o enfermeiro, o assistente social, o servente hospitalar, instalados no serviço de socorro aos enfermos, respiram um clima de angústia e dor entre expectativas e ansiedade. Assim também, no campo da assistência mediúnica aos sofredores, o fenômeno é o mesmo. Quem serve, participa do suor do serviço. Quem ajuda, experimenta o esforço do auxílio que oferece. Quem ama, sintoniza nas faixas do ser amado, aurindo as mesmas vibrações. Liberta-te do receio pelo trabalho, faze asepsia mental pelo estudo e pela abnegação, e prossegue. Vamos lá. Médiuns especializados em receber suicidas. Nós notamos que na mediunidade, no exercício, a gente começa a notar pela experiência que há especializações de médiuns. Uns dão mais ou menos aquele tipo de comunicação mais definida, certo? Outros são mais doentes, outros são espíritos penitentes, alguns médiuns recebem mais obsessores cruéis, outros são suicidas. Meu amigo, quando você entra em contato com um suicida, que se estabelece a comunicação antes da reunião mediúnica, para você começar a entrar em sintonia com aquele espírito, a fim de que o processo no dia da atividade mediúnica seja o mais natural possível, o cara inunda no seu psiquismo todas as angústias, dores, dificuldades, remorsos de um suicida. Deixa eu te falar uma coisa aqui, Liliana. Quando eu estava na atividade mediúnica, aí teve um dia que eu querendo dar uma de super-herói. Aí tinha um espírita suicida ao meu lado, entendeu? E já vinha alguns dias comigo ao meu lado, e eu não estava captando ele direito. Eu disse, meu Deus, será que eu vou conseguir trazer ele para que ele se comunique no dia da atividade mediúnica? E eu estava na minha cama e fiz uma prece à espiritualidade. Meu querido benfeitor espiritual, não sei quem é, viu? Eu não sei, eu vejo os espíritos, mas eu não sei quem é meu benfeitor. Eu disse, meu querido benfeitor espiritual, eu não estou conseguindo captar este irmão. Seria possível aumentar esse nível de captação para eu entender mais o que ele está passando, para sentir mais o nosso irmão, para que no dia da atividade mediúnica eu tenha condições de dar uma passividade mais fluida? Não deu 1 minuto da minha prece, o benfeitor abriu as comportas da influenciação mental entre o obsessor e eu. Eu simplesmente fiquei na cama, com as mãos na cabeça, urrando feito, me perdoe a palavra, um animal louco, como se tivesse um animal com raiva, um cachorro com raiva. Raiva eu falo doença. Uma dor indescritível. Aí eu disse, meu mentor, pelo amor de Deus, eu me arrependo profundamente do que eu pedi. Volte de novo àquele nível de sintonia mínima para que eu tenha condições, porque eu não tenho condições nem de me levantar da cama. E 1, 2 minutos depois, aquela influenciação foi diminuindo e eu comecei a sentir como outrora eu estava sentindo. E a voz do benfeitor se fez grave e severa. Meu querido irmão, você só sente até o ponto onde nós permitimos. Porque se nós liberarmos todas as comportas de captação sua para a ideia suicida, talvez ao final do dia você desejasse, alimentasse dentro de você a ideia suicida. Aí eu disse, opa, tudo bem. Então veja, você participa do esforço. De lá para cá, Liliana, eu não peço mais nada, viu? Eu só faço assim, ó, meus mentores, tudo bem, tá tudo tranquilo. Fica aí com vocês é que mandam, e é isso. Aprendeu, né, Renan? Aprendi. Mas é isso mesmo, né? Dias antes do trabalho na reunião mediúnica, muitos médiuns já conseguem perceber e sofrem alguns sintomas, né? Dias antes de chegar no trabalho da reunião. Muito bom dividir essa sua particularidade com a gente, viu? Isso. Vamos lá. Vamos, 6ª questão. Você poderia nos falar sobre a mais moderna pesquisa que houve sobre a relação entre mediunidade
e doença mental. Muito bem, publicada agora há alguns dias no periódico, no jornal online O Tempo, uma pesquisa genética foi realizada com médiuns e seus parentes de primeiro grau que não são médiuns, entendeu? Foi uma pesquisa genética entre o médium e os seus parentes de primeiro grau, filhos, acho que é descendentes ou ascendentes, que não são médios. O Dr. Wagner Gattais, professor titular de psiquiatria da Universidade de São Paulo, que foi professor também da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, na década de 90, é considerado um dos principais pesquisadores do mundo sobre esquizofrenia, sendo o coordenador desse trabalho, dessa pesquisa genética, o qual foi publicado na revista científica periódica Schizophrenia Research, considerado o maior jornal científico sobre o assunto de esquizofrenia. E qual foi o resultado desse estudo? Do estudo da pesquisa genética e das repercussões que isso trouxe ao estudo. Primeiro ponto. A presença da mediunidade, chegou-se ao ponto, não representa um quadro psicótico. Certo? Por quê? Porque os médiuns se mostraram tranquilos, geneticamente normais, e os seus parentes, que são também não médios, normais. Certo? Segundo ponto. É só afirmando o primeiro. Os médios, além de geneticamente normais, apresentam condições biológicas saudáveis, tais quais seus parentes não médios, que também apresentam uma serenidade, uma tranquilidade da movimentação biológica. E o terceiro resultado. Foi constatado que os médios, em relação aos seus parentes, apresentam melhor qualidade de vida, melhor progresso cultural e profissional, sugerindo por esses indicadores que a presença da mediunidade está muito mais associada à saúde do que propriamente à doença. Ou seja, foi constatado que os médios são pessoas normais, muitas delas bem saudáveis e com um nível de felicidade e de realização maior do que seus parentes de primeiro grau. Desse modo, podemos afirmar que o espiritismo não é uma fábrica de loucos, de psicóticos, de esquizofrênicos. É isso. E eu queria, para encerrar, que nós já estamos no final, né, só dizer uma coisa, preste bem atenção, como eu disse. Eu tenho 48 anos de idade e venho de família espírita, lá da capital cearense, em Fortaleza cidade. Vamos lá. Desde os 3 anos de idade, que eu tenho mediunidade lúcida. Com 3 anos de idade, eu vi a minha avó voletando em cima de uma palmeira, justamente na rua Juvenal de Carvalho, no bairro de Fátima, na capital cearense, a Grande Dragão do Mar, Fortaleza, né? Então, inclusive, quando eu vi a minha avó, quando eu encarnei, minha avó já estava desencarnada, então eu não a conhecia na Terra. E eu dizia para minha mãe, e eu via minha avó, mãe, vovó Gaída, que era minha avó Margarida, minha avó paterna. E de lá para cá eu vivo intermundos. Eu tenho 48 anos de idade, desde os 3 eu tenho 45 anos de atividade mediúnica. Entre médium natural, depois médium direcionado, depois, há mais de 20 anos atrás, já caminhando já para 25, dentro do movimento espírita atividade mediúnica. Com todo respeito às pessoas que precisam e que devem ir. Eu nunca pisei numa clínica psiquiátrica para tratar algum distúrbio psiquiátrico, desculpe. Eu nunca fui a uma psicóloga. Não é que eles não são necessários, são e são muito. E quem não consegue lidar com isso, deve ir, nós exortamos aí, mas eu estou dizendo eu, Renan, entendeu? Eu não senti a necessidade. Posso sentir a necessidade daqui a uns dias? Quem sabe, posso ser que sim. Que eu preciso de um psiquiatra, de um psicólogo, mas até agora não. Entendeu? Vivo bem, vivo no mundo de provas e de expiações, sou relativamente tranquilo,
E vou dizer mais uma coisa para encerrar. Nesta terra de expiação de provas, eu tenho muitos momentos fugazes de alegria, mas de felicidade profunda. Profunda. Os únicos momentos de felicidade profunda são quando eu estou dentro da atividade mediúnica, em transe, entrando literalmente no mundo espiritual, com os benfeitores espirituais, para dar condições que esses espíritos venham pela porta da mediunidade e receber a orientação do doutrinador, que a gente chamava antigamente, mas é do dialogador. Então, não venham me dizer que mediunidade é sinônimo de doença, de esquizofrenia, de estado psicótico. Não é. Paz e luz para todos. Amém. Renan, muito bom. Até porque quantos e quantos médios existem hoje, né? Você imagina quantos loucos teriam, então, se fosse pensado dessa forma, né? Quanta gente doente se fosse considerado dessa forma. Pois é, inclusive havia um médium de cura no início do século XX chamado Inácio Bittencourt. Ele entrava nos manicômios e simplesmente os loucos ficavam curados com a presença do médico. Inácio Bittencourt, pouquíssimo conhecido, mas como nós somos dedicados à pesquisa espírita, nós conhecemos desse fenômeno. Inácio Bittencourt, as pessoas ele entrava nos manicômios, daqui a pouco o pessoal estava bom, saudável lá dentro. Olha aí. Renan, chegamos ao fim. Foi maravilhoso ter você aqui. Eu aprendi muito, gostei muito do nosso bate-papo. E já gostaria de aproveitar e te convidar mais vezes para estar aqui conosco, viu? Olha, segundo a música baiana, se me chamar eu vou, né? Maravilha! Meu amigo, fique com Deus. Espero que todos os internautas tenham gostado. Assistam. É uma aula valiosa que tivemos hoje com a presença do Renan. Foi incrível, Renan. Olha, um abraço grande. Foi um prazer conhecer a Liliana, meus amigos aí do canal do Vale do Mamanguape, Júnior Dias, Raimundo, Winson, o seu esposo, Liliana, meu irmão, olha, é um agradecimento, eu me sinto muito feliz. Passamos bons momentos no meio da pandemia aqui nesse canal, viu? Verdade. Para mim é um presente estar aqui com vocês também. Eu como você falou, uma das felicidades que a gente tem é estar trabalhando aqui. Eu, nesse meu momento aqui da hora da mediunidade, eu sempre saio daqui radiante, assim, muito feliz mesmo. Oh, coisa boa. Sigamos. Até mais. Até o próximo programa. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço para